Gálatas 3, do 6 ao 14, assim diz a palavra de Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Até aí, feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, nós rogamos que agora o Senhor fale conosco, ajude-nos a ouvir a Tua palavra e transforme-nos segundo a Tua palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, existe uma música infantil muito conhecida, talvez você conheça também, que diz assim: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Agora imagine uma outra versão dessa música. Pai Abraão tem muitos filhos, eu sou um dele e você não. Então vamos ali do lado fazer a circuncisão. É mais ou menos assim que os falsos mestres e o grupo da circuncisão cantaria esta música na igreja dos Gálatas, nas igrejas da região da Galácia. É contra eles que Paulo escreve, contra estes falsos mestres que estavam ensinando que para ser filho de Deus, para ser descendência de Abraão, era necessário não apenas a fé em Jesus Cristo, mas também as obras da lei. Uma delas, e principalmente, a circuncisão. Paulo, então, está em uma feroz disputa contra estes falsos mestres. E a carta aos Gálatas é essa disputa, é Paulo corrigindo este falso ensino que estava seduzindo os membros da igreja. Paulo, no capítulo 1 e capítulo 2 dessa carta, defende o seu apostolado, porque a estratégia desses falsos mestres era diminuir Paulo para então diminuir a mensagem de Paulo. Ele então corrige e defende que ele é um apóstolo segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, assim como Pedro e Tiago e os outros apóstolos em Jerusalém. Paulo defende o seu apostolado para então defender o próprio Evangelho. Terminando essa parte de defesa no capítulo 2, é no capítulo 3 que Paulo começa então a sua parte teológica. E aqui ele está argumentando teologicamente que o ensino desses mestres é errado, que a necessidade das obras da lei não é bíblica, que a justificação, a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna, ela é pela fé em Jesus Cristo somente. Justificação pela fé somente. Esta é a mensagem de Paulo. É assim que Paulo responde a estes falsos mestres. Nós vimos semana passada que Paulo começou então a sua parte teológica, a sua argumentação bíblica em favor da doutrina da salvação pela fé apenas, apelando para a experiência dos Gálatas. Ele diz: olha, Gálatas insensatos, quem foi que vos seduziu, que vos enfeitiçou? Vocês viram Cristo pregado, vocês creram em Cristo, vocês receberam o Espírito Santo, vocês têm vivido uma vida
pelo Espírito Santo, pela fé. Vocês têm testemunhado o poder de Deus fazendo milagres pelo Espírito Santo, pela fé. Por que então agora estão querendo adicionar as obras da lei? Não faz sentido, é insensatez. E depois de apelar para a experiência dos Gálatas, nós chegamos no texto desta noite. E aqui Paulo então cita Abraão. E o que nós aprendemos neste texto é que pela fé nós somos filhos de Abraão, nós somos livres da maldição da lei, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor. É pela fé que somos filhos de Abraão e somos livres da maldição da lei. Tudo pela obra de Cristo, graças a Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, do versículo 6 a 9, Paulo nos ensina, pela fé, filhos de Abraão. E olha só como Paulo é inteligente em sua argumentação. Ele apelou para a experiência, aquilo que os Gálatas viviam primeiro. E agora, então, ele dá uma aula de história, uma aula de Bíblia, do Antigo Testamento para os Gálatas. E a parte mais brilhante, vamos dizer assim, do argumento de Paulo é que ele usa o principal personagem que os judaizantes usavam. Esse grupo de pessoas que pregava a necessidade das obras da lei para a salvação, se diziam, com todo orgulho, filhos de Abraão. Jesus se encontrou com alguns deles, algumas vezes com os fariseus, e Jesus diz, olha, Deus pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. Porque Jesus estava ensinando, é pela fé que somos filhos de Abraão. Mas este grupo não cria nisso. E esse grupo pregava uma mensagem de que os filhos de Abraão são os israelitas, ou os judeus apenas. Logo, se você quer ser cristão, se você quer ser um filho de Abraão, torne-se um israelita primeiro. Faça a sua circuncisão, aceite e adapte para si só, adote todas as práticas da tradição judaica do Antigo Testamento, e então, depois de fazer isso, com a fé também, mas depois de fazer isso, você se tornará um filho de Abraão. Paulo cita Abraão e mostra, biblicamente, usando as escrituras do Antigo Testamento, é pela fé que somos filhos de Abraão. Olha só, ele começa no versículo 6, citando um texto lá de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 6, diz assim, que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu e isto foi imputado para a justiça. Lá em Gênesis, capítulo 15, antes da circuncisão, antes da lei, antes da própria nação de Israel existir, Abraão já foi imputado como justo porque ele creu pela fé. O que significa ser imputado para justiça? O que Paulo está querendo dizer? O texto, lá em Gênesis, e aqui também, as palavras de Paulo nos ensina que é pela fé que nós somos justificados. É pela fé em Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados e a justiça de Jesus, que obedeceu à lei perfeitamente, é transferida para nós, é transmitida para nós. Essa palavra imputação tem esse significado. Nós usamos uma outra palavra que tem um sentido muito parecido no nosso dia a dia. Você faz uma transferência bancária e um certo valor é creditado na sua conta. Algo que não estava lá, agora foi creditado para você e pertence a você. Imputação tem esse significado. A justiça que não era de Abraão. Abraão não era um homem perfeito, sem pecado nenhum, justo. Pelo contrário, Abraão era um pagão, descendente de Ur dos caldeus. Não era do povo de Deus. E Deus o chamou e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e eu te farei uma grande nação, eu te abençoarei, sê tu uma bênção. Abraão
creu nas promessas e pela fé a justiça de Deus foi imputada a ele, transferida. É pela fé que ele foi declarado justo. Veja, ele não era antes disso um ser sem pecado e não se tornou um ser perfeitamente sem pecado depois. A justiça, a fé não foi consequência da sua justiça, da sua retidão. Pelo contrário, leia Gênesis e você vai ver, depois disso, depois das promessas, depois da circuncisão, no capítulo 17, o próprio Abraão erra, e erra várias vezes. Ele mente, ele diz que a sua esposa é sua irmã, ele entrega a sua esposa para outros, por medo de perder a sua vida. Ele não tem paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus e aceita a sugestão de sua esposa de dormir com a serva de sua esposa para ter um filho. Abraão era um homem falho, um homem pecador, mas pela graça de Deus, pela fé, justo, imputado justiça, transferida, a justiça de Deus transferida a ele. É isso que Paulo está argumentando. Ele continua, sabei, pois, então, levando em conta isso que aconteceu com Abraão, os da fé é que são filhos de Abraão. Porque se Abraão, o pai da nação de Israel, foi justificado pela fé, todos os seus descendentes são justificados da mesma forma. Paulo continua, olha só, a própria palavra de Deus previu que o evangelho chegaria aos gentios, e os gentios, pela fé, se tornariam filhos de Abraão. Porque lá no capítulo 12 de Gênesis, agora Paulo volta um pouquinho mais ainda na história de Abraão, Deus fez uma promessa para ele, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. A conclusão de Paulo, então, no versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. É pela fé que nós somos filhos de Abraão. É pela fé que nós somos salvos, justificados. As obras da lei não contribuem em nada para a nossa salvação. Nós somos salvos, pecados perdoados, a justiça de Cristo transferida para nós pela fé e pela fé somente. Paulo refuta o argumento dos falsos mestres, ensinando o que aconteceu com Abraão. Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão recebeu a promessa de Deus, em ti serão abençoados todos os povos. Isso significa que eu e você somos filhos de Abraão pela fé. Pela fé. A pergunta então é, você tem essa fé? Você crê no Deus Salvador e seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar os pecados, ressuscitou e está nos céus, ao braço direito de Deus Pai, reinando e governando sobre todas as coisas? É nisso que você descansa? É esta a sua confiança? Se sim, você é um filho de Abraão, descendente de Israel, membro do povo de Deus, justificado. A sua fé imputada a você por justiça, porque você crê em Jesus Cristo, nas promessas de Deus em seu Filho. Mudando a mesma pergunta, mas em outras palavras, nós acabamos de presenciar uma criança da igreja professando a fé em Jesus Cristo. Por que isso é importante? Por que é apropriado no texto dessa noite? Mais uma vez, não foi combinado, tudo na providência de Deus. Vou usar o nome, perdão, Vinícius. O Vinícius não era um filho de Abraão porque ele nasceu dentro da igreja. Eu e você não somos filhos de Abraão porque nascemos como parte do povo. É pela fé. É claro, obviamente, é um grande privilégio nascer como parte do povo de Deus. E nós cremos que, nascido dentro do povo de Deus, crescemos ouvindo a palavra, ouvindo os ensinos do Senhor, e o Espírito Santo nos renova e produz a fé em nossos corações. Mas eu, você, o Vinícius e todos que se dizem cristãos devem confiar apenas em Jesus Cristo.
Não é porque você é membro de uma igreja há 38 anos, não é porque você nasceu numa igreja, não é porque seu pai, sua avó, seu bisavô, seu tataravô são membros de uma igreja, não é porque a sua família plantou 500 igrejas no mundo, não é nada disso. É a fé em Jesus Cristo apenas. Então, eu pergunto mais uma vez, aonde está a sua confiança? Em que deita a sua confiança, a sua esperança? Você confia no Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Ou você confia na sua tradição, na sua herança, ou até mesmo nas suas obras? Afinal, você não é tão ruim assim. Você não é tão pecador assim. Você não merece a ira de Deus. É pela fé que somos filhos de Abraão. Mas o outro lado dessa moeda é que eu e você, pela fé, somos filhos de Abraão. Pastor, o senhor só está repetindo a mesma frase, mas olhe só para essa verdade por outro ângulo. Isso significa que se você confia em Jesus Cristo hoje, você tem o mesmo status e o mesmo privilégio de uma pessoa que nasceu descendente de Abraão. E as promessas que Deus fez para Abraão e para a sua descendência pertencem a você do mesmo jeito. Não importa o seu passado, não importa quantos anos você viveu em rebeldia contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, se você crê hoje, neste instante, você é um pecador declarado justo, perdoado, filho de Abraão, com todos os direitos e todos os privilégios que os descendentes de Abraão têm em Jesus Cristo. Você não precisa se preocupar com o que aconteceu no passado. Se hoje você descansa em Jesus Cristo, o passado já se foi. Você é uma nova criatura, você é descendente de Abraão, herdeiro de Deus. Essa verdade deve ser o seu conforto todos os dias da sua vida. Essa verdade deve ser o que te leva a uma vida de alegria e contentamento a todo instante. É isso que deve te levar a louvar a Deus diariamente e também no momento do culto, porque pela fé você é um filho de Abraão. Creia nisso, descanse nessa verdade. Mas Paulo continua, e depois de falar então dos filhos da fé, ele muda agora e volta sua atenção para o outro grupo, esse grupo que estava pregando a necessidade das obras da lei. E ele faz o contraste. Pela fé, filhos de Abraão, os que escolhem viver então debaixo da lei, filhos da maldição. Filhos da maldição. Por quê? Olha só o que Paulo diz. E mais uma vez, ele está usando a própria escritura do Antigo Testamento. Aquilo que os judaizantes, que o grupo que pregava a necessidade das obras da lei, se diziam mestres, diziam que entendiam mais e pregavam que era a escritura do Antigo Testamento. Paulo usa o próprio texto deles para mostrar o erro do ensino deles. E no versículo 10 ele diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, ou seja, o outro grupo agora, não os da fé, mas os que dizem que as obras da lei são necessárias, que estão confiando nas obras da lei para a sua salvação, todos eles estão debaixo de maldição. E ele cita o texto lá de Deuteronômio 27, versículo 26, dizendo: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O capítulo 27 de Deuteronômio é um capítulo que contém as maldições que vêm da desobediência. Deuteronômio é um livro de sermões, é Moisés pregando para o povo antes do povo entrar na terra prometida. E a mensagem de Moisés é: olha, se vocês obedecerem à palavra de Deus, se vocês viverem debaixo dos mandamentos do Senhor, honrarem ao Senhor, não se desviarem dos caminhos do Senhor, Ele vai abençoar, e vocês vão viver na terra prometida como uma nação poderosa, uma nação frutífera, e terão as bênçãos do Senhor. Por outro lado, capítulo 27, se desobedecerem, essas são as maldições. E a última das maldições é uma maldição geral, que diz: olha, aquele que não cumprir com todas as letras da lei,
toda a lei, por completo, é maldito. Irmãos, a lei não salva ninguém. A lei condena. Porque ninguém, nem Moisés, nem Abraão, nem eu, nem você, consegue cumprir com todas as letras da lei. Com tudo o que a lei exige. Porque a lei exige uma obediência perfeita em ação, em pensamento e em palavras. Nós fomos concebidos em pecado. Os nossos desejos são pecaminosos, a nossa vontade é pecaminosa. A lei apenas condena. A lei não salva. As obras da lei não salvam. Paulo diz, no texto que nós estamos estudando, os que têm fé, filhos de Abraão, abençoados com o crente Abraão. Os que descansam nas obras da lei, que pregam e confiam nas obras da lei, malditos, amaldiçoados. Paulo continua a sua argumentação, dizendo então, é evidente, é óbvio, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E aí ele cita mais um texto do Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. E no verso 12 diz, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que ele está dizendo é, olha, ou é a fé ou as obras da lei. Porque os que escolhem viver debaixo das obras da lei, devem viver pelas obras da lei. E ao não cumprir com as obras da lei, malditos são todos os que não cumprem. Estão debaixo da maldição. É impossível acharmos que dá para conciliar a nossa fé com as nossas obras. Ou você descansa em Jesus Cristo como seu Salvador, ou você tenta se salvar. Não dá para fazer os dois. Não dá para dizer, olha Senhor, o Senhor é o meu Salvador, mas olha aqui, eu estou ajudando também. Olha o que eu consigo fazer para me salvar. O Senhor é o meu Salvador, mas eu estou facilitando. E, Senhor Jesus, tem uns aí que é mais difícil salvar do que eu, porque eu contribuo. Olha o que eu faço. Irmãos, isso é impossível. A fé não procede da lei, a lei não procede da fé. Ou é um, ou é o outro. Para entendermos isso de forma melhor, podemos usar a ilustração que Jesus usou da porta estreita. Jesus nos ensina que há um caminho largo, uma porta larga e uma porta estreita. Uma é fácil de entrar e leva à perdição, a outra é difícil, mas leva à salvação. Uma porta estreita dá para você passar e você apenas. Se você está tentando entrar pela porta estreita com uma mala cheia de boas obras, você não vai conseguir. A porta é estreita. Não passa você e uma bagagem cheia de boas obras. Mas essa porta, em que passa só você, leva à salvação pela fé. Irmãos, é pela fé que somos filhos de Abraão. Pela lei, amaldiçoado. Pela fé, filhos de Abraão. E no versículo 13 e 14, então, Paulo encerra essa sessão, essa aula de Antigo Testamento. Seu argumento teológico usando o caso de Abraão para aqueles que estavam se deixando levar por esse ensino da necessidade das obras da lei. E o que ele nos ensina é que é pela fé. Por quê? Porque Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei. Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Entenda o pensamento de Paulo. Ele começou, Abraão, o pai da nação, pela fé. Todos que têm fé, abençoados com ele. Os que confiam nas obras da lei, amaldiçoados. É impossível confiar nas obras da lei e em Jesus ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. Mas olha só, o que eu estou dizendo, esse é o argumento de Paulo. Não é que eu estou ignorando a lei. Paulo não apenas ignora a lei ou a maldição da lei. Paulo não acha que aqueles que creem em Jesus Cristo estão livres da autoridade da lei. O que Paulo está dizendo, que nós estamos tentando expor aqui, não é que nós podemos olhar para o Antigo Testamento e dizer, jogue tudo isso fora, estou sob a graça, em Jesus Cristo,
e isso que basta, e eu vou viver minha vida como eu quiser, porque pela fé eu sou salvo. A lei de Deus, ela tem autoridade e poder sobre todos. E a maldição que ela traz para os que desobedecem, caem sobre todos. Mas os que creem, por causa da obra de Jesus Cristo, foram livres da maldição. A maldição não deixou de existir. Paulo não está pregando uma teologia que você apenas ignora. Não, finge que a lei não existe e vive em Cristo. É exatamente ao contrário. A lei existe. A lei exige obediência perfeita, mas Cristo Jesus cumpriu com essa obediência. Cristo Jesus fez tudo o que a lei manda. E pela fé no que Ele fez, a maldição que cairia sobre você foi tirada da sua vida. Não está mais sobre você. Paulo usa textos do Antigo Testamento para ensinar isso. Ele diz, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele está citando Deuteronômio 21, versículo 23, uma das maldições também. E o texto de Deuteronômio nos ensina que aqueles que morrem são pendurados em uma árvore, em um madeiro, eles são amaldiçoados. É a pior das maldições, é um símbolo da maldição que eles recebem. Jesus Cristo morreu aonde? Pendurado em uma cruz, em uma árvore, no madeiro. E Paulo diz isso de uma forma que, se não fosse um apóstolo inspirado por Deus escrevendo, muitos o acusariam de blasfêmia, porque ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo se tornou maldição em nosso lugar, porque morreu pendurado em um madeiro. Irmãos, o que Paulo está ensinando é exatamente isso. Nós não estamos ignorando a lei ou as condenações que a lei traz para a desobediência, mas nós estamos dizendo, essas condenações são válidas e elas estavam sobre mim, mas Jesus Cristo as suportou no meu lugar. Lá naquela cruz, o Senhor Jesus tomou sobre si todas as nossas transgressões, todos os pecados, se tornou um ser tão abominável que o próprio Pai virou o rosto de seu Filho amado. Tamanha a sujeira e a corrupção do pecado que estava sobre ele. E lá na cruz, a maldição da lei, a condenação que a lei traz, a consequência do pecado, foi paga, foi cumprida. E pela fé, os nossos pecados transferidos para Cristo, a justiça dele, que fez tudo o que a lei manda. O único homem que não é maldito por não cumprir com as letras da lei. O único homem que consegue, sim, ser salvo pelas suas próprias obras. Jesus Cristo, com a sua perfeita obediência, pagando o preço pelo nosso pecado, suportando a maldição no nosso lugar, nos salva. A justiça dele transferida para nós. Por isso que podemos dizer, Cristo nos resgatou da maldição. Ou você é pela fé filho de Abraão, um daqueles por quem Cristo morreu e salvou, ou você ainda está tentando se salvar e está sob a maldição. Ou é um ou é outro. Não tem terceira opção, não tem meio termo. Ou você está em Cristo, ou você está debaixo da ira de Deus, da maldição da lei. Pela fé, graças à obra de Cristo, nós somos filhos de Abraão. Pela fé, nós somos abençoados. Paulo encerra essa sessão no versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, isso é o Evangelho. E é isso que nos liberta para uma vida de alegria e uma vida de contentamento. Jesus Cristo nos livrou da maldição da lei. Aqueles que estão em Cristo, para eles não há mais condenação. Os seus pecados já foram perdoados. Você já foi declarado como justo. Pela fé, justificados. Não há notícia melhor do que essa. O Evangelho
é boas novas. E essas são as boas novas. Os seus pecados foram perdoados. É por isso que você pode viver a sua vida tranquilamente. É por isso que você pode tomar para si o jugo e o fardo de Cristo, que são leves. Porque o peso da lei já foi retirado de você. O peso do pecado já foi retirado de você. Pela fé, confie em Jesus Cristo. Pare de tentar conquistar a sua salvação. Pare de confiar em você mesmo. Em Jesus Cristo, pela fé apenas, é que somos filhos de Abraão. Sabendo disso, que nós possamos então viver uma vida de obediência e louvor a Deus. Porque olha só, olha o que Ele já fez por nós. Ele mandou seu Filho para se tornar maldição no nosso lugar. O que é mais difícil que isso? O que mais nós poderíamos querer? Lembre-se disso e enfrente a sua vida com alegria. As dificuldades que você passa, olhe, Cristo passou por dificuldades muito maiores por você. Cristo se tornou maldição por você. É por isso que você pode e deve repetir o que Paulo disse: aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Por quê? Porque o Evangelho me liberta. Porque Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Os dias podem ser difíceis? Podem. Mas Cristo já te salvou. Poderiam ser muito mais difíceis, porque além do sofrimento terreno, você ainda estaria carregando o peso do seu pecado, a maldição da lei, o agulhão da ira de Deus, que foi removida de você pela obra de Jesus Cristo. Nós, pecadores, ainda temos a ousadia de muitas vezes achar que Cristo exige demais, que seguir a Cristo é difícil demais, reclamar das coisas que precisamos fazer. Quando esse desejo surgir em nossos corações, a tentação de achar que é muito difícil ser cristão, que seria mais fácil não saber de certas coisas, lembre-se de que Cristo se tornou maldição por você, para te livrar da maldição da lei. Não há nada difícil demais para aqueles que seguem a Cristo. Que isso possa te motivar a uma vida de obediência. E mais uma vez, irmãos, em momento nenhum Paulo ensina uma vida de libertinagem. Em momento nenhum Paulo está dizendo, você vive como quiser, faça o que você quiser, pela fé você é salvo. Paulo exorta a santidade. Paulo diz, devemos viver como imitadores de Deus. Mas a motivação para isso é não conquistar a salvação, mas o fato de que já fomos salvos. E sabendo disso, sabendo que Cristo se tornou maldição por nós, a nossa obediência com certeza vai superar a dos judaizantes, a dos fariseus. Porque eles estão tentando alcançar um nível e chegando naquele nível já está bom. Nós não temos nível para alcançar, nós queremos obedecer ao máximo porque Cristo já nos salvou. Nós o amamos e o que Ele pede para nós não é difícil, nós fazemos com alegria, por amor. A obediência de um cristão que crê na justificação pela fé deveria superar e muito a de tantos que buscam a sua própria salvação pelas obras. Nós deveríamos ser exemplo de santidade, de fervor, de alegria, de pregação do Evangelho, porque nós sabemos o que custou a nossa salvação. Nós sabemos o que nós merecíamos e o que Deus fez por nós. Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, em Jesus Cristo, e nós recebêssemos o Espírito prometido. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez.